Amém. Graça e paz em nome de Jesus. Abram suas Bíblias ao livro de Lucas, capítulo 5. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 5. E, dando continuidade, a gente vai ler a partir do versículo 17. Então, Lucas 5, a partir do versículo 17. E nós iremos estar lendo do versículo 17 até o versículo 32. Se você achou, diga amém. Então, leiamos, Lucas 5,17. Um dia, enquanto ele estava ensinando, encontravam-se fariseus e doutores da lei, sentados ao redor, que tinham vindo de todos os povoados da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então, alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentaram levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Mas, não achando por onde o pusessem, por onde o pudessem levar para dentro, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram na maca por meio de uma passagem até o meio da multidão diante de Jesus. E, vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Percebendo, porém, os seus pensamentos, Jesus lhe perguntou: por que pensais assim no coração? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Imediatamente ele se levantou diante deles, pegou a maca que estivera deitado e foi para casa glorificando a Deus. E maravilhados, todos glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, ele saiu e, vendo um publicano chamado Levi sentado na coleteria, disse: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa. E estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas criticavam os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, mas os pecadores. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, te damos graças, Senhor, pelas tuas misericórdias, benevolências, pela tua bondade, Deus, que a cada dia é derramada sobre nós. E nós somos testemunhas de que a tua mão poderosa está estendida sobre as nossas vidas, abençoando, cuidando e cumprindo, Senhor, o teu propósito em nossas vidas. Nesse momento que nós nos encontramos aqui neste lugar, em primeiro lugar para te adorar, para te render honras, glórias, louvores e adoração, mas também viemos a este lugar para aprender da tua palavra, para ouvir, Senhor, a tua voz, não apenas entrar em nossos ouvidos, mas descer até o nosso coração. O que nós te rogamos é pela iluminação do teu Santo Espírito,
Que Ele nos ilumine, nos dando entendimento, Deus, da Tua palavra. Para que verdadeiramente, iluminados, possamos compreendê-la, guardá-la e praticá-la. Essa é a nossa oração. Prepara o nosso coração, Senhor, para recebermos a Tua palavra, em compreensão e em prática. Em nome de Jesus, nele oramos, te bendizemos e agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, como na semana passada a gente não deu continuidade ao estudo, eu vou recapitular aqui bem rápido o que estava acontecendo. O que aconteceu alguns episódios atrás é que Jesus ele havia feito aquela pesca maravilhosa. Jesus fez aquela grande pesca que está aí no início do capítulo 5. E aqui no capítulo 5 também, logo após a pesca maravilhosa, ele chama os seus primeiros discípulos, que eram aqueles que estavam no barco quando Jesus fez aquela grande pesca. E quem era que estava no barco? Pedro, Tiago, João. Pedro é o Simão. Que a gente chamou logo de Pedro. Ele não tinha mudado o nome dele ainda, mas era o Pedro, né? Era o Simão. Então, Simão, Pedro, Tiago, João e André, que era quem? Irmão de Pedro. Então, Jesus faz a pesca maravilhosa e já chama aqui os seus primeiros discípulos. Logo após isso, ele cura um leproso. Então, era isso que estava acontecendo aqui. Agora, Lucas, no versículo 17, ele já vai introduzir um outro assunto, já é uma outra situação. Tanto é que ele começa o versículo 17 dizendo o quê? Um dia, ou seja, ele está contando aqui uma história tempos depois, ou alguns dias depois, desses acontecimentos da pesca maravilhosa e da cura do leproso. Lembrando que quando ele vai falar da pesca maravilhosa, ele já havia introduzido antes, no capítulo 4, que Jesus já havia iniciado o seu ministério. Ele já tinha curado a sogra de Pedro. Mas aí Lucas parece que deu uma parada e não, mas eu falei que Jesus curou a sogra de Pedro, mas ainda nem falei como ele encontrou Pedro. E aí ele volta e ele fala a pesca maravilhosa, quando ele chama Pedro e a cura do leproso. Agora ele está falando uma outra situação. E o que ele vai falar aqui agora é sobre a cura de um paralítico e o chamado de mais um dos 12 discípulos de Jesus. Porque Jesus, ele não chama todos os discípulos de uma vez só. Ele vai, à medida que o ministério dele vai iniciando e acontecendo, ele vai chamando os seus discípulos. Então a gente viu na semana retrasada ele chamando os primeiros, agora ele vai chamar mais um. E quem é esse um que ele chama agora? Levi, que é o... Mas quem é Levi? Ele é conhecido como o quê também? Qual é o outro nome que a gente conhece Levi? Levi é o mesmo? Ouvi lá atrás. Primeiro evangelho. Mateus. Levi é o mesmo Mateus. Então aqui ele está chamando o próximo discípulo, que é Mateus, que é o mesmo Levi. Amém? Então, o que vai acontecer? O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre a cura desse paralítico e vamos falar sobre o chamado de mais um desses discípulos, que é o Levi. Pode falar, Peu e Alice, por favor, traz um copo d'água para mim. Isso. A gente... É porque alguns evangelhos, eles citam um nome ou citam outro nome dos discípulos. Por exemplo, meu Deus. Sim.
Tem um evangelho que chama Judas, né? Quantos Judas tinham dos discípulos de Jesus? Era o Judas Iscariotes e o Judas? Não, Judas Tadeu. E aí alguns dos evangelhos não coloca Judas, coloca só Tadeu. Isso, exatamente. Não sei se é para não fazer a associação com outro Judas, né? Mas aí ele só coloca Tadeu. Aí às vezes a gente fica meio perdido. Mas é o Judas Tadeu, assim como é o Mateus. Isso, exatamente. Então vamos lá. Então hoje nós vamos tratar desses dois assuntos. Do versículo 17 até o 26, o paralítico em Cafarnaum. Do versículo 27 ao 32, o chamado de Levi. Então, meus irmãos, para a gente iniciar aqui, existe um paralelo que Lucas está fazendo aqui sobre a questão dos doentes. A gente vai falando, à medida que a gente for falando aqui, eu vou explicando isso. Mas ele conta a história desse paralítico que, estando Jesus ensinando na Galileia, vieram da Judéia, da Galileia e de Jerusalém, vários fariseus e escribas. Aliás, escribas, doutores da lei. Aí no versículo 17 está dizendo isso. E enquanto ele estava ensinando, eles estavam ali ao redor dele. E qual era a razão para eles estarem ali? Era tentar pegar Jesus em alguma palavra, alguma falha. Então eles estavam ali para isso. Eu quero apenas chamar a atenção no versículo 17, para o final do versículo 17, que diz o seguinte: e o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Estava sobre quem? Sobre Jesus. E isso aqui é importante pelo que vai acontecer mais para frente, que é exatamente a cura do paralítico. Então o poder de Deus, do Senhor, estava sobre Jesus para ele fazer curas. E a gente viu isso desde quando? Desde lá do capítulo 4, versículos 18 e 19, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu, e aí ele vai falando uma série de coisas pela qual ou para a qual ele foi ungido. Então, o poder de Deus, o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Assim, decorem essa frase: o poder de Deus estava sobre ele para curar. E aí, o que acontece? Versículo 18. Alguns homens vêm até Jesus para tentar trazer o paralítico diante de Jesus. Mas havia uma multidão. E essa multidão não permite que eles levem o paralítico diante de Jesus pela porta. Não tinha como eles entrarem pela porta, porque tinha muita gente. E eles estavam carregando o quê? Uma maca. Então não dava para eles passarem pela multidão. Era muita gente. Aí eles têm a brilhante ideia de subir no terraço e por um buraco no teto, eles descem a maca, descem a cama lá com o paralítico e colocam o paralítico diante de Jesus. E aqui, meus irmãos, eu queria destacar duas coisas, já para a gente começar nossas lições aqui. Uma delas é o paralítico, a outra, os homens que levaram ele até Jesus. Então, o que eu quero destacar aqui com o paralítico? O que o paralítico era? Paralítico. E por que eu fiz essa afirmação de besta? Não. É porque a condição do paralítico, que é uma condição física, né? Ele era fisicamente paralisado. Ela é a condição espiritual de todo ser humano. Todo ser humano, espiritualmente, ele é um paralítico. Ele não consegue ir por si só até Deus. Ele está paralisado na sua vida espiritual. Obviamente vai ter outros textos que vão dizer que ele está mais do que paralisado, ele está
morto. Mas o paralítico aqui, ele prefigura, ele simboliza todo ser humano sem Jesus. Todo ser humano antes de encontrar com Jesus, de ter um encontro com Jesus. Ele é paralítico. Então a figura do paralítico aqui, que fisicamente estava paralisado, ele simboliza todo e qualquer ser humano que está espiritualmente paralisado. Por isso que lá em cima, não sei se vocês vão conseguir ver, está escrito os doentes físicos e espirituais, ou espiritualmente. Fisicamente e espiritualmente. O paralítico estava paralisado fisicamente, mas ele simboliza todo ser humano que está paralisado espiritualmente. Essa é a figura. E tudo que Lucas vai tratar daqui para frente tem essa conotação de uma doença física que ao mesmo tempo simboliza a espiritual. E aí, obviamente, a segunda coisa do destaque aqui é os homens. Porque aquele homem era paralítico fisicamente, ele sozinho, paralítico. Tinha como ir até Jesus? Não. Então ele precisou de quê? De pessoas que o levassem até Jesus. Da mesma maneira que as pessoas que nós precisamos ou já precisamos de alguém um dia, quando éramos paralíticos espiritualmente, nós precisamos de pessoas que nos levassem até Jesus, que nos apresentassem Jesus, que nos mostrassem quem é Jesus, que proporcionassem esse encontro com Jesus. Então esses homens aqui, eu poderia dizer assim, eles simbolizam todos aqueles que um dia já levaram alguém até Jesus. Alguém que não conseguia ir sozinho. Alguém que era paralítico, espiritualmente falando. Mas que precisaram de pessoas para os levarem até Jesus. Meus irmãos, pense aí agora com você. Quem te evangelizou? Quem foi? Pense aí com você. Foi essa pessoa que te levou até Jesus. É como se ela fosse aqueles homens que levaram o paralítico diante de Jesus. Todos nós um dia já precisamos de alguém que nos levou até Jesus. O que a gente precisa ser hoje, meu irmão, é não ser mais o paralítico, mas ser os homens que levam outros até Jesus. Que promovem esse encontro de outras pessoas com Jesus. Um dia nós fomos o paralítico, não é verdade? Hoje nós precisamos ser os homens que levam outros a Jesus, que levam outros paralíticos até Jesus. Amém? Precisamos tomar essa postura. Precisamos conduzir outros até Jesus. Você já frequentou um lugar que você gostou muito? Pense aí agora nesse momento. Qualquer lugar, um resort, um restaurante, enfim, qualquer lugar. Você já frequentou algum lugar assim? Que você saiu de lá, puxa vida, que lugar legal. Sim ou não? Você recomendaria esse lugar para alguém? E Jesus é um bom lugar? Sim ou não? Você recomendaria ele para alguém? Esse deve ser o nosso pensamento. Jesus é o lugar tão bom que eu gostaria que todos pudessem conhecer esse lugar. Que nós possamos ser esses homens que conduzem outros até Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Versículo 20. Aí o que acontece? Quando esses homens chegam, diante de Jesus, aí, versículo 20,
Vendo a fé deles, Jesus disse: homem, fala com o paralítico, né? Os teus pecados estão perdoados. E é aqui que nós precisamos parar um pouco e pensar. Vocês lembram do que eu pedi para vocês decorarem lá no versículo 17? O que foi? O poder de Deus estava sobre Jesus para curar. Aí ele viu a fé daqueles homens que desceram paralíticos, aí o que é que ele diz? O poder de Deus para curar estava sobre ele. E ele não cura. O que ele faz? Perdoa os pecados. Por quê? Quase. Na verdade, Jesus perdoa os pecados dele antes de curá-lo, porque Jesus primeiro trata do mais importante. A cura da doença espiritual é mais importante do que a cura física. Muito mais importante. Sabe por quê? Porque a doença física, ela pode matar o nosso corpo, mas a doença espiritual nos mata eternamente. Pode nos matar eternamente. Então Jesus tratou daquilo que era mais urgente. E o mais urgente não era a doença física daquele homem, mas era a espiritual. Ele tratou da espiritualidade do homem. Daquilo que poderia matá-lo espiritualmente, matá-lo eternamente. Então Jesus, mesmo com o poder de Deus para curar fisicamente diante dele, nele, ele cura primeiramente aquilo que é mais importante na vida de qualquer ser humano: a paralisia espiritual. Ele promove cura espiritual para aquele homem. E qualquer um, na posição de Jesus, enxergaria, primeiramente, o físico. O homem está ali, deitado, paralisado. Os homens tiveram todo o trabalho para descer ele por aquele buraco. Então, qualquer um curaria o homem fisicamente, mas Jesus vê além. Ele olha para aquele homem e ele não enxerga apenas alguém que está paralisado fisicamente, mas ele enxerga alguém que precisava, em primeiro lugar, ser curado da sua paralisia espiritual. Então ele olha para aquele homem e diz: homem, os teus pecados estão perdoados. Perdoados. Porque Jesus tratou do mais importante. Meus irmãos, se nós pensarmos das piores doenças físicas que podem existir nessa terra, e são muitas, nenhuma delas se compara à pior de todas as doenças, chamada pecado. Porque, como eu disse, qualquer doença física vai matar o nosso corpo, mas o pecado mata a nossa alma. A doença física pode nos matar aqui, mas a doença espiritual nos mata na eternidade. Então Jesus tratou da parte mais importante do ser humano, a alma. A alma. E eu sei que muitas vezes a gente tem orado aqui por pessoas que estão fisicamente doentes. E é importante a gente orar por essas pessoas. Mas é importante nós orarmos também pela vida espiritual delas. Para que, se elas não conhecem a Jesus ainda, elas venham conhecer. E que a vida espiritual delas, que é a parte mais importante, seja tratada. E não apenas a parte física. Mas aí, o que acontece? Versículo 21. Quando os escribas e os fariseus, eles veem isso, e é interessante porque eles nem falam, né? O versículo 21 vai dizer que eles apenas pensaram. Eles começaram a pensar:
quem é esse que profere blasfêmia? Por que eles estavam dizendo que Jesus proferiu blasfêmia? Por quê? E por que isso? Porque só um pode perdoar pecados. É quem? Deus. Então, eles estavam dizendo, olha, ele está blasfemando porque ele está se colocando na condição de Deus. E o que é mais engraçado é que eles aqui quiseram pegar Jesus numa palavra, né? Estavam aqui para tentar pegar Jesus na palavra, mas eles é quem profere uma verdade. Porque o pensamento deles, olha, ele está blasfemando. Quem é esse que quer blasfemar, que está blasfemando? Porque só quem pode perdoar pecados é Deus. E eles estavam errados? Não. O pensamento deles está correto. Por quê? Porque Jesus é Deus. Eles estavam certíssimos. Só quem pode perdoar pecados? Deus. E Jesus é Deus, por isso ele pode perdoar pecados. Com a própria boca deles, eles estavam falando uma verdade. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Exatamente. E essa é uma doutrina, meus irmãos, que nós precisamos ter fixada em nosso coração. Jesus é Deus. Nós vamos ouvir muitas seitas, várias seitas, tentando mexer na pessoa de Jesus, tentando desvincular Jesus da divindade, dizer que ele não é divino, dizer que ele não é Deus, dizer até que ele é um Deus menor. E Jesus não é, escute isso, 50% homem, 50% Deus. Jesus é 100% humano e 100% Deus. Ele é Deus e ele é homem. Jesus é Deus. E é justamente por isso, por ser Deus, que ele pode perdoar pecados. Como? Só ele, exatamente. Será que ele tem sido curado paralítico primeiro, né? Tem essa paralisia, será que ele fez tanto assim, esse alvoroço? Se ele cura ele primeiro, né? Provavelmente não. Sim. Aí vem a parte interessante, né? Porque eles, no versículo 21, pensaram, né? Quem é esse que comete blasfêmia? Porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Aí eles só pensaram, eles nem falaram. Aí Jesus, versículo 22, percebendo, porém, os pensamentos. E aqui a gente percebe que Jesus é Deus. Por quê? Viu os pensamentos deles. E aí, percebendo os pensamentos, ele diz: por que pensais assim no coração? Jesus viu o que deles? O coração. E quem é que consegue sondar o coração do homem? Deus. Aí, versículo 23. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Jesus aqui, meus irmãos, ele, assim, óbvio, né? Eu vou colocar aqui entre aspas, né? Ele cura o paralítico, entre aspas, por causa dos fariseus. É, o físico. Porque ele disse, perdoados estão os teus pecados. E parece que para por ali. Aí, por causa dos fariseus, ele faz o quê? Ele cura o homem fisicamente. Por causa dos fariseus, entre aspas. Porque, óbvio, Jesus está curando o homem por causa do homem, da enfermidade que ele tem. Mas, ele diz o seguinte, ó, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta e anda? Jesus, ele não está dizendo que perdoar pecado é mais fácil, não é isso. É que para aqueles homens, o que seria mais fácil ver? Os pecados perdoados ou a cura física? O que seria mais fácil de ver? A cura física. Porque a cura física está como?
visível. Eles tinham como ver os pecados do homem perdoado? Não. Mas ele curado, eles tinham como ver. Correto? Então, olha o que Jesus diz, ó. Versículo 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então, eles estavam duvidando da cura espiritual. E aí Jesus cura o homem fisicamente para demonstrar que a cura espiritual aconteceu, assim como a cura física aconteceu. Então, olha só, funciona da seguinte maneira. O que Jesus havia dito? Os teus pecados estão perdoados. Eles acreditaram? Não. Mas aí Jesus foi e disse, levanta e anda. Aí o homem se levantou e andou. Eles tinham como duvidar disso? Não. Porque estava na frente deles. Então, funciona da seguinte maneira. Se a ordem de Jesus para ele se levantar e andar foi atendida, então a ordem de Jesus para o perdão dos pecados também foi atendida. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. E agora não deveria ter mais dúvida. Porque se ele ordenou e o homem se levantou, quando ele ordenou que o homem fosse perdoado, ele também foi perdoado. Amém? É isso que está acontecendo aqui. É a cura física para comprovar a espiritual. Por causa da incredulidade dos fariseus. E aí, imediatamente, versículo 25. Aqui não dava mais. Versículo 25, imediatamente ele se levantou diante deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa glorificando a Deus. Maravilhados, todos glorificaram a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Eu quero que você note que esse milagre trouxe glórias para Deus. Tanto do paralítico, como de todos aqueles que estavam ali vendo aquele milagre. Todos glorificaram a Deus. Os milagres de Jesus traziam glórias a Deus. É diferente, muito fácil de ver, que é diferente dos pseudo-milagreiros de hoje, né? Que fazem os seus milagres aí, ou seus pseudos milagres, para se autopromover ou promover as igrejas, entre aspas, deles. Não para trazer glória para Deus, mas para promover as suas empresas, que são chamadas de igreja. Ou para promover o próprio nome. Os milagres de Jesus glorificaram a Deus, glorificavam a Deus. E a gente viu, estudando o livro de Atos, que os milagres que o próprio Jesus, que os próprios apóstolos realizavam, também traziam glórias para Deus. A gente via várias vezes os milagres lá no livro de Atos acontecendo e as pessoas glorificando a Deus por causa disso. Os milagres que não glorificam a Deus, mas glorificam homens, glorificam instituições, esses milagres não são de Deus. Porque os milagres que vêm de Deus glorificam a Deus. E aí, irmãos, eu quero apenas dizer uma coisa aqui. Jesus, ele quer curar o homem do seu maior mal. Não é que Jesus não se importe com o sofrimento físico do ser humano. Claro que ele se importa. Mas ele se importa muito mais com a espiritualidade humana. Talvez uma pessoa com uma enfermidade já para a morte, talvez ela nem seja curada.
Mas se ela for curada espiritualmente, ainda que ela morra fisicamente, ela vive. Então Jesus está mais preocupado com a espiritualidade, com curar o espírito. E ele pode promover curas físicas? Sim. Mas quando a gente entende o significado dessas coisas, do pecado, da morte, do juízo, do perdão dos pecados, a gente passa a entender que a cura espiritual ela é muito mais importante do que qualquer cura física. E que ainda que a cura física não venha, mas se vier a espiritual, já estamos no lucro. Porque o apóstolo Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer. Porque estamos em Cristo. Então Jesus, ele quer curar o ser humano da sua pior condição mal. Da sua pior maldição, por assim dizer, que é a maldição do pecado. Amém? O que a gente vai ver agora é justamente isso. Que Jesus veio com esse objetivo de curar o enfermo. Mas não apenas o enfermo físico, mas principalmente o enfermo espiritual. E aí o que a gente vai passar a ver agora é justamente o chamado de Levi. O chamado de mais um dos 12 discípulos de Jesus. E diz o seguinte, que quando Jesus, aconteceu isso aqui que a gente acabou de ver, né, o paralítico lá em Cafarnaum, depois disso ele saiu, versículo 27, e vendo um publicano chamado Levi sentado na coleteria, disse, segue-me. É importante primeiro a gente saber o que era um publicano. O que era um publicano? Um cobrador de impostos. Ele era um judeu que cobrava impostos para quem? Para Roma. Então, ele era um judeu que cobrava impostos para uma nação que subjugava a nação de Israel, e ele era visto pelos outros judeus como um... Como um quê? Também, mas como um quê? Um traidor. Imagine que você tem um irmão e esse teu irmão está te cobrando uma dívida para uma outra pessoa. Aí você ia chamar ele de quê? Traidor. É um traidor. Eles eram vistos como traidor, os publicanos. Eles não eram bem vistos pelos judeus. E aí esse traidor, né, esse publicano, ele estava lá no ato da sua, como é que eu posso dizer? Da sua profissão. Ali fazendo a cobrança, né, coletando os impostos. E aí Jesus passa com alguns dos seus discípulos e diz, segue-me. E como o texto diz, o que acontece? Imediatamente, né, ele deixa tudo e segue Jesus. É o que vai dizer aqui no versículo 28. Deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Aí Levi, ele dá a Jesus, ou ele promove, ele oferece a Jesus um banquete extraordinário. Na versão aqui da Almeida século XXI, ele vai dizer que é um rico banquete, mas é um grande banquete. Um banquete com muita fartura, né? E provavelmente, com ele ali, estivessem outras pessoas igualmente ricas. E o texto no versículo 29 vai dizer que tinha outros publicanos com eles. Olha aí, versículo 29. Levi oferece um rico banquete em sua casa e estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. Então, haviam publicanos que provavelmente era tão rico quanto Levi e provavelmente, porque os publicanos eles faziam isso, eles enriqueciam ilicitamente. E como é que eles faziam para enriquecer? Eles cobravam imposto a mais para poder ficar com uma parte.
Então é possível que ali houvessem pessoas que enriqueceram ilicitamente. E é exatamente por esse motivo que eles eram vistos como pecadores. Pecadores. E vendo essas pessoas nesse banquete, os fariseus, versículo 30, acompanhe aí, por favor. Os fariseus e seus escribas criticavam, ou seja, murmuravam contra os discípulos de Jesus e perguntaram: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Eles olharam a Jesus e os seus discípulos à mesa com aqueles publicanos que eles viam como traidores, com outras pessoas provavelmente ricas e que provavelmente enriqueceram ilicitamente, pecadores na visão deles, e eles olharam e disseram: por que vocês, discípulos de Jesus, por que vocês comem e bebem com pecadores? Aí Jesus, no versículo 31, responde o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas eu vim chamar pecadores. Meus irmãos, há um jogo de palavras aqui que eu queria chamar a nossa atenção. Quando Jesus diz os justos, ou melhor, os sãos, quem são os sãos? Os sãos são aquelas pessoas que estão como? Que têm saúde. Esses são os sãos. Por que é usada essa palavra são? Porque a palavra são, ela significa alguém que não tem mazelas, que saudável, alguém que está puro, ou que é santo. Por isso que as pessoas falam Santo Antônio, aí não fala santo, fala como? São José, São João, porque a palavra são tem esse significado de alguém que não é corrupto, que não tem maldade, que não tem nenhum tipo de malícia, nenhum tipo de mal nele. Ele está saudável. Então há um jogo de palavras aqui. Os sãos aqui são os mesmos justos que ele vai dizer no versículo 32. Olha só, versículo 31. Os sãos, aí no versículo 32, eu não vim chamar justos. Então, os sãos aqui do versículo 31 são os justos do versículo 32. E aí ele continua, versículo 31. Eu vim chamar os doentes do versículo 31, são os mesmos pecadores do versículo 32. Estão entendendo isso? Esse jogo de palavras? Os sãos são os justos e os doentes são os pecadores. Ele está fazendo esse jogo de palavras. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico? Doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Então há esse jogo de palavras cujo médico é Jesus. Jesus é o médico. E aqui, meus irmãos, como eu havia falado lá do paralítico, que ele é a expressão, né, ou o símbolo de todo ser humano que é paralítico. Aqui, todo ser humano é doente. Todo ser humano sem Jesus está doente. E ele está doente não fisicamente, ele está doente espiritualmente. E está doente da pior de qualquer doença física que pudesse existir. Ele está doente do pecado, que pode matá-lo espiritualmente. E essa doença chamada pecado, que atinge o espírito e não o físico, ela não pode ser curada por nenhum médico físico. Nenhum médico que cura doenças físicas. Ele só pode ser curado pelo único médico que pode curar o espiritual. E esse médico é Jesus. Jesus veio para curar os enfermos, espiritualmente falando.
Jesus veio para curar esses doentes, espiritualmente falando. Mas aqui tem uma lição maravilhosa. Que Jesus veio com esse propósito. Como ele diz, olha, quem está saudável não precisa de médico. Só quem precisa de médico é doentes. Assim como quem precisa de arrependimento? Pecadores. E não os justos. E a lição é, meus irmãos, enquanto o ser humano não se enxergar como alguém que está doente por ser um pecador, ele jamais vai conseguir ser curado. Porque enquanto alguém não admite a sua doença espiritual, ele jamais vai admitir que ele precisa de Jesus. Essa era a condição de quem aqui? De quem? Dos fariseus. Eles estavam se colocando numa postura, numa posição de ser alguém melhor do que os pecadores, que eles estavam chamando de pecadores. Enquanto alguém não entender, não perceber que ele está tão doente quanto qualquer outro ser humano, e não a doença física, mas espiritual, ele jamais será curado por Jesus, porque ele precisa reconhecer a doença, ele precisa reconhecer que ele está doente, ele precisa reconhecer que ele precisa do médico Jesus. E enquanto ele não reconhece, ele não chega a essa cura. Porque quem precisa de médico é doente. Quem sabe que precisa ir a um médico é alguém que sabe que está doente. Não é verdade? É por isso que as pessoas, é por isso que o nosso corpo, por exemplo, ele sente, antes da gente saber que está doente, o nosso corpo sente o quê? Sintomas. E aí você sente o sintoma, você sabe o que é que você tem pelos sintomas? Não. Aí você procura quem? O médico. Mas enquanto a gente não reconhece que precisa desse médico, a gente continua doente. E qual é a consequência última de qualquer doença? Se não for curada, a morte. Assim como a consequência última de todo ser humano que está doente espiritualmente é morrer. Mas não uma morte qualquer. Uma morte eterna. Que não tem mais volta depois que acontece. Por isso o ser humano precisa reconhecer que precisa de Jesus. Porque só Jesus pode curar essa doença. Não há remédios. E isso é o que é mais bonito nisso. É a pior de todas as doenças, mas ela não tem remédio. Ela tem cura. Porque essa doença não precisa de remédio, ela só precisa do médico. E é um médico que não cura receitando. Ele cura ordenando. E ele diz, perdoados estão os teus pecados. E quando ele declara isso, todo pecado é perdoado. Jesus é aquele que pode curar a pior de todas as doenças que o homem pode ter. E só ele pode nos curar espiritualmente do nosso pecado. Só Jesus. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E eu digo uma coisa para você, meu irmão, graças a Ele, que Ele veio chamar pecadores. Porque se Ele não tivesse vindo buscar pecadores, o que seria de nós? Porque todos nós somos pecadores. Estávamos doentes, mas Ele nos sarou. Ele nos curou. Ele nos deu vida. E essa doença chamada pecado, ela não existe mais em nós.
É possível que a gente pecar? Sim. Mas a doença do pecado não está mais em nós. Porque fomos curados pelo médico, pelo único médico que pode curar essa doença chamada pecado. Ele veio para isso. E ele executou em cada um de nós essa cura. Que nós sejamos aqueles homens que levam outros que ainda estão paralíticos para receber a mesma cura que um dia nós recebemos. Amém? O que nós aprendemos hoje? 5 coisas. E eu vou colocar o óculos, senão não vou ler. O ser humano é paralítico espiritualmente e precisa que outros o levem até Jesus. E nós precisamos ser essas pessoas que levam outros até Jesus. Um dia nós fomos o paralítico. Hoje nós somos os homens que levam os paralíticos a Jesus. 2. Jesus quer curar a maior de todas as enfermidades humanas, o pecado. Porque lá no paralítico, ele priorizou a vida espiritual porque era urgente e é o mais importante. E Jesus quer curar todo ser humano desse mal. 3. Só Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Por quê? Porque ele é Deus. 4. Os feitos de Jesus, ou seja, seus milagres, glorificam a Deus. Todos os milagres que não glorificam a Deus não são de Deus, porque os milagres que vêm de Deus glorificam o nome do nosso Deus. E por último, Jesus veio pelos doentes, ou seja, pelos pecadores, situação a qual toda a humanidade está inserida. Ele veio para os pecadores e ele veio não para deixar que os pecadores continuem como estão, mas ele veio para sarar os pecadores desse mal chamado pecado. Jesus é o médico que cura a maior de todas as doenças humanas, a doença espiritual chamada pecado. E graças a Deus, porque ele veio curar os pecadores. Porque nós somos pecadores, mas somos pecadores que foram curados pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que essa mensagem, essa palavra, esse ensino, essa doutrina penetre em seu coração. E que verdadeiramente a gente tenha no nosso coração a disposição para sermos os homens que levam paralíticos à presença de Jesus. Para que esses paralíticos deixem de ser paralíticos. Amém? Fique de pé aí no seu lugar. Amém. Nós vamos orar, e nós vamos orar pelo César lá em Xaramubim. Ele foi levado para a UPA. Provavelmente é ansiedade, mas estão suspeitando de coração, de problema de coração. Então, coloque ele nas suas orações. É o César, lá de Xaramubim. Coloque também nas suas orações o Wagner. Eu falei com ele hoje, ele fez exames. A médica disse que o pulmão dele não estava muito bom, mas ele já está tomando medicação, já está tomando antibióticos. E a tendência é ele ficar bom, mas ainda não está bem, né? Ele está tomando aquelas bombinhas, eu me esqueci o nome. Aquelas bombinhas para asma, né? É bombinha, né? Então, ele está tomando medicamento, ele está melhorando, mas ainda não está bem. Amém? Então, vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. É um privilégio de cada um de nós podermos aprender, Senhor, da tua palavra. Podermos ouvir a tua voz através da tua palavra. Nos ensina a cada dia através dos feitos de Jesus.
E que esses feitos, ó Deus, possa nos mostrar, Deus, a realidade humana, mas uma realidade que pode ser transformada pela pessoa de Jesus, que é o único médico que pode transformar essa realidade. Que nós possamos, Senhor, trazer outros na presença desse médico, outros que também venham ser curados, Senhor, dessa enfermidade chamada pecado. Abençoa-nos para que sejamos essas pessoas em nome de Jesus. Coloca esses ensinamentos em nosso coração, Pai. É isso que te rogamos no nome santo de Jesus. Quero te pedir, Senhor, interceder pelo Cezinha lá em Quixeramobim, que está enfrentando essa situação de saúde, não sabemos exatamente o que é, mas se for coração, Senhor, fisicamente, se for uma situação física, que o Senhor traga a cura conforme a tua vontade. Se for ansiedade, se for psicológico, o Senhor trata também da parte mental, da parte psicológica dele. Mas acima de tudo isso, trata, Senhor, da sua vida espiritual. Traz a ele, Deus, a realidade de quem é Jesus e do quanto ele precisa de Jesus na sua vida. Eu te rogo pela vida espiritual, pela vida dele emocional e também da sua vida física. Que a tua mão esteja estendida sobre ele e faça-se a tua vontade na vida do Cezinha. Abençoa também o nosso irmão Wagner, que está enfrentando esse problema, Senhor, de saúde. Mas eu creio, Senhor, que a tua mão já está estendida sobre ele. Eu te rogo apenas, ó Deus, que abençoe para que ele possa se recuperar o mais rápido possível dentro da tua vontade. Traz a restauração, a cura sobre a vida dele. Tranquiliza o seu coração nesse momento para que ele não venha ter crises de ansiedade por causa da situação de saúde. E abençoa, Senhor, a vida dele de maneira geral. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para as nossas casas. Eu te rogo também pela nossa irmã Nice, que a tua mão esteja estendida sobre ela e que tudo, ó Deus, que ela espera que aconteça sobre a vida dela, que o Senhor possa fazer com que venha ser da melhor maneira possível. Essa é a nossa oração. Protege ela, protege sua saúde, protege sua vida e guia, Senhor, pelas mãos dos médicos. Leva-nos em paz, abençoados, edificados pela tua palavra e nos protege no caminho de volta para que nenhum mal nos aconteça. É isso que eu te rogo, Senhor. E no nome santo de Jesus eu já te agradeço. Hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.